Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área, para uma aula da História de Pernambuco, específica para a Polícia Militar de Pernambuco. Você que já acompanha o nosso canal, sabe que a gente já deu aula para a Guarda Municipal de Olinda, estamos dando conteúdo de Polícia Militar da Paraíba, e agora nós começamos uma série de vídeos nova para a Polícia Militar de Pernambuco, a história de Pernambuco. Nós vamos ver, baseados no edital passado, que cremos que esse edital, que deve sair ainda esse ano, estamos na torcida, ele vai ser muito parecido e toda a prova de PN cai história. Então, aqui com a gente, você vai ter uma preparação completa, porque eu vou estar colocando aqui no nosso canal todo o conteúdo de história de Pernambuco, que vai desde o período pré-histórico, que é a aula de hoje, pré-história de Pernambuco, até os tempos atuais. Nós vamos ver exatamente isso. Não saiu ainda a banca, mas nós fazemos a nossa aula baseado no edital passado, na banca da UPE. Se mudar a banca, a gente vai fazer questões novas, fazer lives, tudo isso a gente vai estar fazendo nesse período, tá certo? Então você que está chegando aqui agora, curta, comenta, compartilha, segue o nosso canal. Vamos estar lançando vídeos segundas, terças, quintas e domingos. São os dias de aula. PMPE, PMPB, beleza? Tem uma galera de guardas municipais que está pedindo aula, mas, gente, não saiu história nas guardas municipais, só na de Olinda. Se alguma banca cobrar história, aí a gente faz. Ok, meu povo? Então, se você quiser ajudar o canal, tem o Pix do canal aqui para ajudar a crescer, ok? Vamos nessa. E essas aulas aqui eu vou dar com slides. Então, eu vou colocar minha imagem menorzinha, mas eu vou colocar as imagens grandonas aqui na apresentação. Eu vou jogar aqui para você agora, beleza? Vamos nessa aqui, grandão. Estamos fazendo aqui uma coisa e outra. Vamos nessa aqui. Olha só. Primeiro conteúdo escrito. Vai aparecer aí na tela agora. Gente, vê só. Tema da aula de hoje. Ocupação pré-histórica de Pernambuco. Ocupação pré-colonial de Pernambuco. Meu povo, uma coisa que a gente precisa entender. Estamos falando de um período antes da escrita. Nós estamos falando de um período de milhares de anos atrás e até milhões de anos atrás. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Veja só. Quando a gente chama de pré-história, esse é um termo que a gente utiliza para tratar de um período antes da invenção da escrita. A invenção da escrita ocorreu mais ou menos há 5.000 anos atrás, ok? Então, esses povos que nós estamos falando, que ocuparam Pernambuco e o Brasil como um todo, né? Eles estão há milhares de anos, muito antes disso. Aqui em Pernambuco, a ocupação, ela varia a datação, porque aqui vamos pensar, estamos falando de um período onde você não vai ter uma convicção, uma certeza, mas uma média é de 12 a 40 mil anos atrás. Aí você, professor, isso é muita coisa. 12 mil, 40 mil atrás, isso é muita coisa. Exatamente. Onde é que vem a grande divergência? Ela vem sobre as teorias de onde o homem chegou na América. E aí eu vou mostrar um mapinha para vocês, certo? Este mapinha, que vai aparecer aí na tela agora, você está vendo a migração da humanidade. Veja que começa com a África, lá no canto esquerdo, no seu canto esquerdo, né, você vai ver a África. É considerado o continente mãe. A gente sabe que a humanidade surge na África. E aí você vai ver as primeiras setinhas que dão Europa, Ásia, que tem o número 1, é a teoria mais famosa e mais antiga, que é a chamada teoria do Estreito de Bering, por onde o homem teria percorrido a África, ido para a Europa, da Europa para a Ásia, da Ásia, quando houve a glaciação, o que hoje é água, ali no Estreito de Bering, era gelo, e aí ele veio pela América do Norte desse. Isto dá cerca de 12 mil anos atrás. Segundo a teoria da professora Niede Guidon, o ser humano veio pelas ilhas da Polinésia. Olha esse número 2 embaixo aí, que tem os barquinhos. O ser humano teria saído da África, ido para a Ásia, da Ásia para a Oceania, da Oceania veio de barco para cá. A gente não são teorias que uma está certa e a outra está errada. São teorias, então as duas podem estar certas. Mas o que a gente pode colocar aqui nesse momento? Existem mais de uma teoria sobre a chegada do homem na América, isso é importante, porque, por exemplo, se cair na sua prova, os cientistas têm convicção absoluta sobre a chegada do homem na América, isso está errado.
a gente tem convicção de algumas coisas, mas disso não. Porque existem formas de estudos, inclusive que vão evoluindo, que é uma coisa também que eu quero que você pense. A história, ela é viva, vão tendo novidades, e as novidades vão trazendo questões novas, e eu quero que você lembre isso para a sua prova, tá certo? Muito importante. E isso segue vivo. A chegada do homem pode ser tanto de um quanto da outra. Então, 12 mil a 40 mil anos atrás, e eles chegaram entre o Paleolítico e o Neolítico. Foi uma transição. O que é isso? Paleolítico é o período da pedra lascada. Neolítico é o período da pedra polida. O Paleolítico é o período onde a gente vai ter o ser humano descobrindo as primeiras coisas, como o fogo. No Neolítico, você já tem a grande primeira revolução tecnológica. Por quê? Porque o ser humano ele começa a trabalhar melhor com as ferramentas. Então, a revolução ela é, sobretudo, das ferramentas. E é com isso que a gente consegue ter uma mudança significativa na situação que a gente vai ter, que é justamente como o ser humano lida com a natureza. Isso é crucial. Por quê? Quanto melhor eu consigo lidar com a natureza, melhor eu consigo me fixar. Porque se o homem está migrando, olha as rotas aí, é por quê? Porque eles são nômades. Eles são nômades. Essa situação é importante para você lembrar. O nomadismo significa o quê? Você precisa ficar migrando o tempo inteiro. Nesse tempo, o ser humano era nômade. E aqui em Pernambuco, especificamente, também eram nômades, com certeza. E tem uma característica importante. Quando eles chegam aqui, a maior presença pré-histórica que nós vamos ter em Pernambuco é na região agreste. Não esqueça isso. Região agreste, onde nós vamos ter principais locais. O Vale do Catimbau. O Vale do Catimbau, ele está muito famoso, inclusive cresceu a sua fama no período recente. Por quê? Porque, inclusive, teve uma novela que foi gravada lá, aquela novela Mar do Sertão. Isso está aumentando muito um turismo, o que é muito positivo. Por quê? Aqui eu quero que você associe isso. A pré-história, ela não pode ser associada apenas com é passado, ninguém liga, ou aquilo está parado no tempo. Não. Se bem trabalhada, ela pode gerar recursos, ela pode gerar turismo, que gera renda e muito mais. Entendeu essa dimensão? Então eu quero que você lembre também por conta disso. A pré-história, ela é também lembrada e marcada, e ela tem novidades, e ela, nessa beleza, vai tendo novidades que vão também trazendo e causando um impacto econômico para a cidade também. Eu quero que você lembre disso, porque a prova pode cobrar. É possível, através da arqueologia, dos estudos pré-históricos, trazer uma associação entre passado e presente? Com certeza. Tá entendendo isso? Essa dimensão que eu quero que você se ligue. Então, o Vale do Catimbau, deixa eu mostrar uma fotinha para vocês. Aqui está uma das pinturas rupestres do Vale do Catimbau. Gente, pintura rupestre é uma das mais significativas formas de estudo do tempo passado. Então, aí você olha assim, professor, isso aí não tem lógica nenhuma. Não tem lógica para a gente. Mas naquele tempo, obviamente, tinha. E o que você consegue ver com a pintura rupestre, com essa imagem que está aí na tela? Primeiro, você vai tirar um pedacinho, vai estudar e vai ver, primeiro, a datação, para saber de onde tira. Segundo, quais os elementos que eles colocavam na tinta. Era sangue animal, sangue, elemento de árvores. Você vai colocar o quê? Barro. E aí você vai estudar para saber até o que a população daquela época utilizava. Isso é muito importante quando a gente vai pensar numa forma de estudo do passado, porque esse estudo do passado, ele é muito através de resquícios, tá certo? Então, esses resquícios que vão formando o período da antiguidade, ele é muito importante diante dessa situação, tá certo? Então, essa pintura tá aí, lá no Vale do Catimbau, que é muito pesquisada, né, hoje, pela sua beleza, a pedra furada, as pinturas rupestres, os resquícios que a gente tem até lá, tudo isso na região agreste. Essa imagem aqui, eu coloquei uma imagem que não é em Pernambuco, é na Serra da Capivara, no Piauí. Mas por que eu quero que você lembre dessa imagem? Porque aqui nós temos o maior sítio arqueológico do Nordeste e do Brasil inteiro. Para quê? Para que na sua prova você não erre. Dizendo a mania de grandeza de pernambucano, né? O maior sítio arqueológico do Brasil está em Pernambuco. Errado. O mais antigo achado arqueológico do Brasil está em Pernambuco. Falso também, ok? Lembra disso.
Então, outras duas cidades muito importantes para a gente lembrar, nós lembramos do Vale do Catimbau, que fica na cidade de Buíque, e também vai ter Bom Jardim e Brejo da Madre de Deus, local onde você tem sítios arqueológicos. No sítio arqueológico, você vai ter uma série de elementos, ossos, enterramentos humanos, você vai ter cerâmica, o achamento de cerâmicas. É muito importante para você saber o nível de desenvolvimento daquela sociedade. Então, essa situação é muito importante, porque quanto mais evoluída a sociedade, no sentido de quanto mais ela conseguia trabalhar a cerâmica, melhor a gente consegue observar. E aí você vai ter esses sítios arqueológicos, relembrando, a maior presença arqueológica em Pernambuco na pré-história, Agreste. E aí você vai ter também Furna do Estrago, que é uma necrópole. O que é uma necrópole? Um local de enterramento. Através da forma como as pessoas eram enterradas, nós conseguimos ter avaliações a respeito daquela sociedade. Tranquilo até aí? Beleza, meu povo? Então, é a partir disso que a gente consegue entender como está a presença arqueológica, entender como essa situação ela vai modificar, ou a gente consegue estudar o passado, nesses registros que a gente vai evoluindo e cada vez mais a pesquisa arqueológica ela vai avançando. Tá certo? Então, as pinturas rupestres e o carbono 14, que está aí no finalzinho, é o elemento químico que a gente faz para saber a datação daquele período. Ok? Então, é isso. Período arqueológico em Pernambuco, essas características mais importantes, e segue a gente para mais aulas, segue a gente para que a gente consiga ter vamos ver todas as aulas aqui. Conto com vocês, fortalece o nosso canal, compartilha a mensagem e a gente vai ver todo o conteúdo aqui no nossa página. Beleza? Então, é isso. Curta, comente e compartilha. As nossas aulas ficarão gravadas aqui, todas disponíveis. E para o pessoal da PMPB, vai ter aula amanhã, terça-feira, tem aula. Ok? Tamo junto, meu povo. Forte abraço. Professor Diogo na área. Tamo junto.